Introdução. Temos grande prazer em trazer a atenção dos estudantes e do investigador das doutrinas secretas, esta pequena obra baseada nos ensinamentos herméticos da antiguidade do mundo. Muito pouco foi escrito sobre este assunto, apesar das incontáveis referências aos ensinamentos nas muitas obras sobre o ocultismo, de modo que os muitos buscadores sinceros das verdades arcanas sem dúvidas receberão bem o surgimento deste volume. O propósito desta obra não é enunciação de uma filosofia ou doutrina específica, mas apresentar aos estudantes uma declaração da verdade que servirá para reconciliar os muitos pedaços de conhecimento oculto que eles passam ter adquirido, mas que aparentemente se contradizem e frequentemente servem para desencorajar e indignar o iniciante no estudo. Nossa intenção não é erguer um novo templo do conhecimento, mas colocar nas mãos dos estudantes uma chave mestra com a qual ele possa abrir as muitas portas internas do templo do mistério, através dos muitos portais pelos quais já entrou. Não há parte dos ensinamentos ocultos possuídos pelo mundo que tenha sido tão cuidadosamente guardada quanto os fragmentos dos ensinamentos herméticos que chegaram até nós no decurso de dezenas de séculos que se passaram desde a vida de seu grande fundador, Hermes Trismegistus, o escriba dos deuses, que habitou o Antigo Egito nos dias quando a atual raça dos homens estava na infância. Contemporâneo de Abrão e, se as lendas forem verdadeiras, instrutor desse venerável sábio, Hermes era e é grande sol central do ocultismo, cujos raios serviram para iluminar os incontáveis ensinamentos que foram promulgados desde o seu tempo. Todos os ensinamentos fundamentais e básicos embutidos nos ensinamentos esotéricos de todas as raças podem ser traçados até Hermes. Até os ensinamentos mais antigos da Índia, sem dúvidas, têm suas raízes nos ensinamentos herméticos originais. Saindo da terra do Ganges, muitos ocultistas avançados peregrinaram até a terra do Egito e sentaram-se aos pés do mestre. Dele, obtiveram a chave mestra que explicava e reconciliava suas visões divergentes e assim a doutrina secreta estabeleceu-se firmemente. De outras terras também vieram os eruditos, todos considerando Hermes como o mestre dos mestres, e sua influência era tão grande que, apesar dos muitos desvios do caminho da parte dos séculos de professores nestas diferentes terras, ainda é possível encontrar uma certa semelhança, correspondência básica, subjacente e muitas teorias, frequentemente bastante divergentes, entretidas e ensinadas pelos ocultistas dessas diferentes terras hoje. O estudante das religiões comparadas será capaz de perceber a influência dos ensinamentos herméticos em cada religião digna deste nome hoje conhecida pelo homem, seja uma religião morta ou uma em pleno vigor em nossos próprios tempos. Existe sempre uma certa correspondência, apesar das características contraditórias, e os ensinamentos herméticos atuam como o grande reconciliador. O trabalho da vida de Hermes parece ter sido na direção de plantar a grande verdade semente que cresceu e floresceu em tantas formas estranhas, ao invés de estabelecer uma escola de filosofia que denominaria o pensamento do mundo. Contudo, apesar disso, as verdades originais ensinadas por ele foram mantidas intactas em sua pureza original por alguns homens de cada era, os quais, recusando grandes números de estudantes e seguidores semidesenvolvidos, seguiram o costume hermético e reservaram sua verdade aos poucos que estavam prontos para compreendê-la e dominá-la.
Do lábio ao ouvido, a verdade foi passada entre os poucos. Sempre existiram alguns poucos iniciados em cada geração, nos vários países da Terra, que perseveraram viva a chama sagrada dos ensinamentos herméticos, e eles sempre estiveram dispostos a utilizar suas lâmpadas para reacender as lâmpadas menores do mundo exterior, quando a luz da verdade esmaecia, nublada por causa da negligência, e quando os pavios se entupiam de matéria estranha. Sempre existiram alguns poucos para cuidar fielmente do altar da verdade, sobre o qual sempre era preservada acesa a lâmpada perpétua da sabedoria. Estes homens devotaram suas vidas ao trabalho de amor que o poeta tão bem declarou em suas linhas. Ó, não deixai a chama morrer, preservada era após, era em sua caverna escura, em seus templos sagrados preservada, alimentada pelos puros ministros do amor. Não deixai a chama morrer. Estes homens jamais buscaram aprovação popular ou grupos de seguidores. Eles são indiferentes a estas coisas, pois sabem quão poucos existem em cada geração que estão prontos para a verdade, ou que a reconheceriam, caso ela lhes fosse apresentada. Reservam o alimento sólido aos homens fortes, enquanto outros fornecem o leite aos bebês. Reservam suas pérolas de sabedoria aos poucos eleitos, que reconhecem o valor delas e as usam em suas coroas, ao invés de lançá-las diante dos porcos vulgares materialistas, que as pisoteariam na lama e as misturariam com seu alimento mental nojento. Porém, ainda assim, esses homens jamais esqueceram ou ignoraram os ensinamentos originais de Hermes em relação à passagem das palavras da verdade àqueles prontos para recebê-las. Ensinamento afirmado em O Caibalion da seguinte forma: onde soam as passadas do mestre, os ouvidos daqueles prontos para seus ensinamentos se abrem completamente. E ainda, quando os ouvidos do estudante estão prontos para ouvir, então vêm os lábios preencher-nos com sabedoria. Porém, sua atitude habitual sempre esteve rigorosamente de acordo com aquele outro aforismo hermético. Também o Caibalion: os lábios da sabedoria estão cerrados, exceto aos ouvidos do entendimento. Existem aqueles que criticaram esta atitude dos hermetistas e que afirmaram que eles não manifestaram o espírito adequado em sua política de reclusão e reticência. Porém, um rápido olhar para trás, pelas páginas da história, demonstrará a sabedoria dos mestres, que sabiam a tolice de tentar ensinar ao mundo aquilo que ele não estava nem pronto, nem disposto a receber. Os hermetistas jamais buscaram ser mártires, tendo, ao invés disso, sentado-se silenciosamente de lado, com um sorriso de pena em seus lábios cerrados, enquanto os pagãos faziam ruidosos barulhos ao seu redor, em sua diversão habitual de condenar à morte e tortura os entusiastas honestos, mas equivocados, que imaginavam serem capazes de forçar diante de uma raça de bárbaros a verdade capaz de ser compreendida somente pelos eleitos que avançaram ao longo do caminho. E o espírito da perseguição ainda não morreu na terra. Existem certos ensinamentos herméticos, os quais, caso promulgados publicamente, trairiam aos professores um grande clamor de desprezo e de revolta da parte da multidão, que novamente levantaria o grito de crucifiquem, crucifiquem.
Nesta pequena obra, buscamos lhe dar uma ideia dos ensinamentos fundamentais de O Kybalion, buscando lhe dar os princípios funcionais, deixando que você os aplique por conta própria, ao invés de tentar elaborar o ensinamento em detalhes. Caso você seja um estudante verdadeiro, será capaz de elaborar e aplicar esses princípios. Caso não seja, então deve se desenvolver até tornar-se um, pois do contrário, os ensinamentos herméticos serão como palavras, palavras, palavras para você. Os 3 iniciados.